Meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o estágio e o trabalho na academia. Então, vale a pena estagiar na academia? Vale a pena trabalhar na academia? Vamos começar respondendo pelo estágio. Primeiro, a gente sabe, né, que o estágio, em certo momento, ele é obrigatório, porque a gente tem disciplinas na faculdade, na graduação, que são disciplinas de estágio e esse estágio ele é obrigatório. Então, hoje em dia até dividiu porque tem a divisão da licenciatura e do bacharelado, do bacharel, mas na época que eu fiz ainda se chamava licenciatura plena, no qual você fazia a licenciatura e o bacharelado na mesma graduação, não tinha essa divisão. Então você tinha tanto estágio para a área, né, a área do bacharelado, quanto o estágio para a área da licenciatura. Agora, vale a pena estagiar? Se você quiser, por exemplo, fazer um estágio à parte, né? Se você quiser fazer além do estágio obrigatório, vale a pena? Bem, eu digo para vocês que o estágio ele é fundamental. Por quê? Não pensando na parte financeira, tem academias que vão te fornecer alguma remuneração e tem outras que não vão te remunerar absolutamente nada, você vai estar lá apenas pelo aprendizado. Tá? Então, qual é a ideia, né, do estágio? A ideia do estágio é você aprender, é você conseguir aplicar esse conhecimento que você adquiriu na graduação e, de certa forma, também antecipar o conhecimento que você iria adquirir. Como assim? Por exemplo, por você estar no meio da academia, por você estar atuando, você vai aprender muito mais coisa do que você aprenderia na graduação. Então, muitas vezes você está adquirindo conhecimento de outros professores que já são formados, que já atuam por mais tempo, e esses professores eles vão repassar esse conhecimento para você. Então, por exemplo, às vezes na faculdade você nem fosse ver sobre métodos de treinamento. No estágio, né, e no dia a dia você vai aprender sobre esses métodos. Você vai acelerar o processo, por exemplo, de uma elaboração de protocolo. Então você vai aprender como que se prescreve, o que você deve levar em consideração, quais são os fatores que você deve analisar. Então existem muitos conhecimentos que você vai adquirir na prática que talvez a graduação ela não fosse te dar, ou ela só fosse te dar mais para frente. E às vezes nem fosse às vezes fosse conseguir esse conhecimento numa pós-graduação, por exemplo. Outro ponto importante do estágio é você já começar a fazer o seu network, ou seja, a partir do momento que você está ali na prática, as pessoas estão vendo o seu trabalho, as pessoas estão te observando e você está conhecendo mais pessoas. Então, esse é outro ponto muito importante, porque muitas pessoas que se formam, às vezes elas não sabem o que fazer, elas ficam perdidas porque não tem network, nunca fez estágio, só fez o estágio obrigatório, ninguém conhece o trabalho dela. Então ela tem que começar, é como se ela estivesse começando a partir da colação de grau. E essa pessoa que já fez estágio, ela já se antecipou e muito, porque seja um ano, sejam 2 anos, sejam 3 anos estagiando, ela conheceu muitas pessoas, ela conheceu, por exemplo, academias, ela conheceu coordenadores, ela conheceu os donos da academia, e é muito mais fácil esse dono contratar, esse coordenador contratar, essa pessoa que ele já conhece. Então, muitas vezes essa pessoa que fez o estágio, quando ela termina a graduação, ela já está com o emprego, né? Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu comecei a estagiar no segundo período, quando me formei eu já trabalhava em 2 academias. Então, sem medo nenhum de ficar sem, por exemplo, sem emprego, se me formar e agora o que vai acontecer, foi apenas uma continuação. Então, quando você faz o estágio e você faz o seu network, quando você termina a sua graduação, quando você cola o grau, o trabalho é apenas uma continuação do que você já fazia. Porque muitas vezes ali como estagiário você já tem certas obrigações que te dão segurança para trabalhar. Então quando você cola o grau, você apenas faz uma continuação do que você já estava fazendo. Claro, abre mais opções, você tem o seu CREF,
você já é formado, já tem a sua graduação, tem mais responsabilidades, mas entendendo que você já estava naquele local, você sabe como é que faz as coisas, você vai apenas continuar com essa sequência, tá? Então o estágio, ele, na minha opinião, é fundamental. Ele vai te abrir muitas portas quando você se formar, ele vai te trazer conhecimentos que você talvez não conseguisse na graduação. Agora, vale a pena trabalhar na academia? Bem, a gente sabe, né, que o valor remunerado para o profissional da academia é um valor baixo. Existem academias que pagam 7, 8, 9, 10 reais a hora aula. Então, se uma pessoa trabalha, por exemplo, 10 horas por dia, às vezes ela vai ganhar 80 reais, 100 reais. Então, assim, é um valor realmente baixo. Eu não vou desmerecer porque eu sei que tem pessoas que alimentam as suas famílias com o trabalho na academia. Tá? Então, é um trabalho digno, só que tem que saber, né, para quem deseja um algo a mais, tem que entender que a academia não vai fazer com que você tenha uma remuneração muito grande, mesmo trabalhando várias horas por dia. Tá? Então, se você deseja, né, melhorar a sua remuneração, a sua situação financeira, o ideal, né, é que você comece a trabalhar como personal trainer, porque é o que vai te dar uma remuneração melhor. Tá? Então, na academia tem essa questão pela remuneração ser muito baixa. E eu nem falo da academia porque eu amo trabalhar na academia. Não trabalho já faz tempo, mas desde o início que eu comecei os meus estágios dentro de uma academia, eu sempre amei trabalhar na academia, eu sempre gostei de fazer aquilo, mas eu entendi que em um certo momento não poderia ser feito, porque eu precisava de ganhar mais. E aí eu comecei a escalar outras coisas, né? Como fui trabalhar com personal, abrir meu espaço, então a gente foi crescendo e se afastando um pouco do salão da musculação, tá? Mas, né, como eu disse, eu sei que tem pessoas que alimentam suas famílias com o salário da academia, mas infelizmente a remuneração é muito baixa, né? Precisa de trabalhar muitas e muitas horas para você ganhar um valor que por vezes com o personal você ganharia em 1, 2 horas, tá bom? Então, outro ponto importante, tá? Se você é um recém-formado, ainda vale muito a pena você permanecer numa academia para continuar fazendo o seu network. Então, alguns anos ali após se formar, ainda vale você ficar algumas horas na academia para que você seja sempre visto, para que as pessoas observem o seu trabalho, para que você consiga aumentar a sua rede, né, de cliente, por exemplo. Então, nesse momento, sim, ainda vale muito a pena você permanecer algumas horas trabalhando para a academia, tá bom? Então, deixe seu like aí, se inscreva, deixe seu comentário de como você fez essa transição, academia, personal, se você trabalha em academia, quanto que você ganha, deixa aí também, deixa aí para mim, quanto que você ganha, né, por hora aula e qual a sua cidade e o seu estado, tá bom? Faz isso aí para mim, deixa no comentário, por favor. Grande abraço aí para todos.